Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Novamente aí, continuando aí, vim trazer a diferença aí do atual presidente, que já foi preso, e do anterior, que está preso. A diferença dos crimes que eles cometeram. Tudo isso está publicado, já está mais confirmado, todos têm acesso, assim como eu, só para relembrar. O atual presidente, então, ele foi condenado anteriormente por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, tendo então aí um caso triplex do Guarujá e também o sítio de Atibaia. No primeiro ele pegou aí 9 anos e 6 meses, foi aumentada essa pena. No segundo aí 12 anos e 11 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Aí a diferença dos crimes. Ficou preso aí um total de 580 dias, bastante tempo, né? E teve uma anulação do Supremo Tribunal Federal. Os juízes que estavam investigando esse caso eram então de Curitiba. Só que eles não estavam investigando o Lula. Ele estava sobre lá os desvios que estava acontecendo na Petrobras. Então estava tendo desvio, ele estava indo ali na investigação, Curitiba. Chegando nas investigação no Lula, onde ficou confirmado e aplicou a lei, primeira instância, segunda instância e também foi aí para terceira instância. Foi pro STJ, né? STJ. Então, se a primeira instância condenou, a segunda também errou porque condenou. E se a segunda errou, a terceira também errou porque também condenou nesse caso. Posteriormente, ele foi inocentado, vamos dizer assim, né? É um modo de dizer aí, cada um interpreta de uma forma. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, chegando neles, não tem com quem você recorrer, nem só para Deus, e olhe lá. Disse que não era para ser. O Curitiba não poderia. Curitiba estava investigando o desvio da Petrobras, mas chegou, então era para ser julgado, né, por Brasília. Então foi um erro de CEP. É tipo assim, eu do Rio de Janeiro não posso julgar porque quem era para julgar era Brasília. Então é um negócio bem estranho, mas foi isso que aconteceu. Então esses são os crimes: corrupção e lavagem de dinheiro. Agora vamos ver aí o que está preso. Ó, a diferença é bem clara só no processo, né? Então, o STF é um fórum, é a última instância e principalmente julga aquelas pessoas que têm fórum privilegiado, que nem um senador, um deputado federal e aí por diante. Eu, você que não tem nada disso, passa pela primeira instância, assim como o Lula passou. Quando ele foi condenado, julgado, né? Ele não era presidente, então ele era uma pessoa normal. Assim como o Bolsonaro, quando foi julgado, ele era uma pessoa normal. Ele tinha que ter lá o direito de passar pela primeira, segunda, terceira instância e aí por diante. Mas não, no caso do Bolsonaro já começa por aí, ele foi direto para a última instância, né? Não tem alguém recorrer. Então vamos lá, os crimes de Bolsonaro liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático do Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União, deterioração, vandalismo de patrimônio público. Então, já começa por aí. Teve lá o 8 de janeiro. Se você jogar agora aí na sua internet as imagens, você vai ver que tinha um monte de mulheres, um monte de senhora, tinha de tudo, tinha jovem, tinha todo mundo lá. Mas procura um fuzil, procura uma arma. Talvez que apareceu de repente foi pau, pedra, talvez rojão. Isso aí seria um ato de vandalismo, né? Se você pegar aí o golpe de 1964, você vai ver quando os militares invadiram, tinha fuzil, tinha tanque de guerra. Então, para você dar um golpe dessa forma, você tem que ter um respaldo, principalmente armado, não senhoras, homens, só com a palavra gritando. É quase impossível isso aí. Nessa mesma ocasião, você pesquisar, o próprio presidente, ele não estava nem no Brasil. Ele estava em outro lugar. Mas fica difícil de entender isso. Fica difícil. Foi condenado por tentar dar um golpe de Estado sem estar no país. Mas o mais engraçado é que ele já foi direto para a última instância, né? Para o Supremo Tribunal Federal, que está preso. Então tem essa diferença aí para você pensar.
A diferença de um preso passou pela primeira, segunda, terceira instância e foi condenado. O outro já foi direto para a última instância e foi condenado. Esses são os crimes, né? Um, corrupção e lavagem de dinheiro, e outro porque diz que quis dar um golpe de Estado com senhoras e senhores lá gritando ordem e aí por diante. Tá bom? É nóis.